Fala galera, e aí, beleza? Está Esquadrão, seu canal de notícia aqui de torcedor para torcedor, passando aqui para a gente já começar a falar de 2024. Vamos começar a pensar no ano de 2024, né? Então, acabou o Campeonato Brasileiro de 2023, Bahia na primeira divisão, então a gente tem que começar a pensar, né, e projetar o 2024. Mas antes da gente falar sobre 2024, aquele nosso jabazinho básico, aquela nossa briga aqui, ó, Bahia na primeira divisão e a gente tentando chegar aos 5 mil inscritos. E para isso, a gente precisa de você. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações. Se você já é inscrito e não ativou o sininho, corra, ative logo o sininho. Durante esse período das férias do nosso tricolor, nós estaremos aí de férias também, né? Mas produzindo alguns conteúdos aí para manter vocês sempre, ó, sempre ligados aí no que acontece do nosso Bahia. Valeu? A gente vai começar a falar agora sobre o planejamento de 2024. E aí, como é que nós vamos planejar o 2024? Né? O elenco do Bahia, a gente sabe que é um elenco com jogadores de longo prazo, mas tem uma quantidade de jogadores aí de curto prazo. Ou seja, o Bahia tem alguns jogadores e eles já estão aí na sua tela, cujo contrato finaliza agora em 2023. Então, é muito provável, né, que o nosso Bahia ele comece aí jogando, mexendo com essa galera de 2023. Já joguei na tela aqui para vocês. Tá aqui. Dos jogadores que o Bahia tem no plantel, 7 jogadores têm contrato que vence agora em dezembro e em janeiro de 2024. Então, esses aí são os primeiros jogadores que o Bahia provavelmente vão mexer. Então, vamos tentar falar de alguns aqui, né? Algumas coisas que a gente já sabe e que já está mais ou menos alinhada, né? Primeiro, vamos lá, Danilo Fernandes. Danilo Fernandes, teoricamente, aí é o primeiro reserva, né? O Fernandes é o primeiro reserva e provavelmente, né, dada as circunstâncias, ele deve ter o contrato dele aí prorrogado por mais um ano para agregar um pouco mais de experiência ao grupo, né? O Danilo não publicou nada, não colocou nada em rede social se despedindo, então eu acredito aí que o Bahia deva dar mais uma chance, mais pela questão do grupo mesmo, né? Porque o Bahia tem o Matheus Klaus, tem o Adriel, e tem o Marcos Felipe, que é o goleiro titular. Então, vamos ver aí o que o Bahia vai fazer. Mas eu acredito que o Danilo deva ficar, tá? Então, vamos lá. Danilo fica. David Duarte está aí na tela. David Duarte. David Duarte é um zagueiro reserva, né? Mas jogou na última partida e foi extremamente elogiado por Rogério Ceni. Foi um jogador elogiado a ponto de Rogério Ceni dizer assim, olha, é um zagueiro construtor, então eu gostaria de ter mais David Duarte no elenco. Então, o David Duarte tem um contrato aí encerrando em dezembro. Acredito aí que, por conta desses elogios, o Rogério Ceni, né? Já que ele vai ficar para 2024, então o Rogério Ceni deve pedir aí para que o David Duarte permaneça no elenco. Agora, a diferença aqui é com relação a esses dois aqui, ó, que a gente já coloca na tela, o Raul Gustavo e o Lucas Mugni, né? O Raul Gustavo, ele já colocou até uma despedida no Instagram dele. Vamos publicar aqui para mostrar aqui para vocês. Tá aqui. O Raul Gustavo colocou isso aqui no Instagram dele, né? Primeiramente, agradecer a Deus por tudo que ele fez na minha vida. Foi um ano muito difícil, né? O Raul Gustavo chegou, teoricamente, para ser titular do Bahia, acabou se machucando aí, ficou muitos dias fora dos gramados. Então,
Ele agradece ao Corinthians e agradece ao Bahia. Ao Gustavo foi um empréstimo com opção de compra, passe estipulado. Mas aí a gente acredita que o Raul Gustavo não deve ter o contrato renovado e não deve jogar no Bahia em 2024. A mesma coisa acontece com esse rapaz aí da tela, Lucas Mugni. Lucas Mugni, que continua colocando a informação aqui de que é atleta do Bahia. Claro, ele tem contrato com o Bahia até o final de dezembro, então ele colocou que é atleta do Bahia. O que acontece é, a galera já andou pesquisando aí pela internet e a esposa dele, a Diana Abraham, já se despediu, né? Já colocou mensagem se despedindo de Salvador, se despedindo da Bahia e agradecendo pelos anos que ela esteve aqui na Terra, ou seja, na Terrinha. Ou seja, ela não deve ficar e o Luquitas também não deve ficar. Outra coisa, o Mugni também andou recompartilhando, né, colocando, repostando muito das mensagens da galera agradecendo a ele por esse período que ele esteve no Bahia. Então, é bem provável aí que o Lucas Mugni não fique, né? Não fique aí no nosso Bahia. Dando continuidade aqui à nossa sequência, nós temos aqui, ó, o Cátio Azevedo, Nicolás Azevedo. O Azevedo é titular, né? Era o titular do Bahia, jogou muitas partidas. O Azevedo, eu acredito que ele deveria ficar aí no Bahia. Agora, a grande questão, né? Exatamente, infelizmente, é isso aqui. A última notícia que nós temos do Azevedo. Ele se machucou, saiu ali com o joelho, já estava usando uma proteção e nessa sexta-feira o Bahia publicou aí a informação de que o Cátio Azevedo teve uma lesão de LCA, ligamento cruzado anterior, e aí ele vai ter que fazer uma cirurgia. Essa cirurgia tem um prazo de recuperação de 4 a 6 meses. Resultado, o Azevedo, ele é um jogador emprestado do New York City para o Bahia, então os dois times aí devem se conversar, né? Porque, em princípio, esse jogador ele não pode ficar sem contrato de trabalho. Então, ou ele vai ter o contrato renovado com o Bahia, e o Bahia vai seguir pagando a ele, ou ele vai voltar para o New York City e vai continuar o tratamento lá, né? Esse aqui, com certeza, o Azevedo, com certeza, é um jogador que o Bahia, né, iria querer no elenco dele para a temporada de 2024. Acredito que o Bahia ainda o queira para 2024, muito embora ele tenha aí se machucado no último jogo, né? Então, o Azevedo aí, para mim, deve seguir no Bahia, tá? Então, seguindo a nossa listinha, falamos do Azevedo, nós temos aqui agora, vamos para o Vinícius Mingotti. Vinícius Mingotti, e aí, vocês acham que ele fica? Para mim, o Mingotti não fica, né? Mingotti foi uma oportunidade. Segundo o Cadu Santoro, veio com empréstimo a custo zero, então o Bahia não desembolsou uma grana para ter o Mingotti, mas para mim ele não conseguiu ter um nível suficiente para superar aí e chegar a brigar por posição com o Everaldo. Então, para mim o Mingotti ele não fica, né? Então, terminou dezembro, hasta la vista, baby, muito obrigado, bye bye, so long, farewell, vai lá, volta para o Atlético Paranaense. Então, para mim, o Vinícius Mingotti, ele volta para o Atlético Paranaense. Muito em breve aí, a gente deve voltar aqui dizendo a vocês, ó, o Vinícius Mingotti se despediu do Bahia, beleza? E aí, por fim, né, o último é esse carinha aqui, ó, Patrick Verón, meio-campista do Bahia, com contrato até janeiro de 2024. Patrick Verón tem uma situação interessante, né? Muito bem falado, muito bem
é muito bem quisto, muita gente queria o Patrick Veyron no Bahia, jogando, né, principalmente na situação do time, mas o que aconteceu é que o Patrick Veyron ele não era nem relacionado para poder jogar. O pessoal que comenta-se muito é que o Patrick Veyron estava tendo problemas com os empresários na parte de negociação para renovação do contrato. E aí, com isso, chegou uma ordem de cima, que a gente chama de ordem top-down, e essa ordem top-down foi para não relacionar o jogador. Então, o Patrick Veyron não vinha sendo relacionado para as partidas do Bahia. Aí agora a gente precisa saber se o meio-campista Patrick Veyron vai seguir ou não. Será que o Patrick ele não tinha um pré-contrato e já estava só esperando aí passar para poder assinar com outro time, né? A gente não sabe. E aí, agora nós temos que esperar. Mas, em princípio, o Patrick Veyron tem contrato até o final de janeiro e ele deve, teoricamente, se reapresentar em janeiro ao Bahia, né? Os demais jogadores aqui, a gente segue no compasso de espera. Danilo Fernandes, David Duarte, a gente acha que deve seguir. O Acevedo deve seguir. Os demais aqui, em princípio, não seguem no Bahia. Mas e aí? Eu queria saber de você. O que você acha? Você acha que tem mais jogadores aqui que vão ficar no Bahia? Comente aí, deixe o seu like, deixe o joinha aí, coloque nos comentários se você concorda comigo ou se você não concorda. Se você acha, por exemplo, que o Raul Gustavo deveria ficar ou que ele vai ficar, que o Mugni deveria ficar, né? Que o Mingote eu não sei se vocês acham, mas coloca aí se você acha que o Mingote deveria ou não ficar, beleza? Depois a gente vai falar dos jogadores que têm os contratos mais longos, né? Vamos falar em jogadores que têm contrato até 2024. Por enquanto, nesse momento, a gente passa a régua com 2023. Então, nós estamos falando aí de 7 jogadores, dos quais somente, em princípio, 3 jogadores deverão renovar com o Bahia. Então, isso abre espaço aí para mais uns 4 novos jogadores, pelo menos nessa primeira janela, né? Não acredito, aí só falando um pouco das janelas, eu não acredito que o Bahia vá, muito embora o Grupo City goste de montar um elenco inteiro, eu não acho que o Bahia vá montar o elenco inteiro nessa primeira janela. Na primeira janela, ele deve fazer essa organização aí, pegar esses 4 jogadores aí que nós falamos que não vão participar e colocar 4 novas peças. E depois eles vão avaliando e ajustando os elencos. Beleza? E é isso aí. Primeira notícia das férias, né? Primeira análise das férias. Não se esqueça, deixa o like, deixa o joinha, ativa o sininho das notificações. A gente volta num outro momento falando alguma outra coisa do Bahia para você, né? Valeu? Então, Estádio Esquadrão, a gente se despede, fica por aqui. Um abraço e já fui, papá! Estádio Esquadrão, o seu canal do YouTube com as notícias do futebol do Esporte Clube Bahia. Diariamente postando notícias e informações do nosso esquadrão de aço. Inscreva-se no nosso canal e fique sabendo de tudo do nosso tricolor.